Oi, vamos falar sobre dependência? A gente acabou de falar sobre zona de conforto, então é importante que a gente trate desse assunto também, porque é como se fosse um casadinho, né? Tipo, se a gente fala de zona de conforto, a gente tem que tratar de dependência, não tem jeito. Bom, falando desse assunto, por que é um negócio importante da gente parar para analisar? Justamente porque dependência e zona de conforto é arroz e feijão. É coisa que a gente tem ali que um sem o outro tá até legal, mas quando tá os dois juntos, aí o negócio muda, né? Exato. A gente tem muito essa questão de dependência em todas as áreas e isso engloba muito assunto, né? Dependência amorosa, dependência afetiva, dependência emocional, dependência física, dependência química, vários tipos de dependência. O ponto é entender que, muito provavelmente, você tenha algum tipo de dependência ainda que não perceba. Sim, exato. Ah, Jean, mas eu não uso drogas. Beleza, eu também não. Mas o ponto é, será que talvez você não está num relacionamento onde haja esse vínculo de dependência? Ou mesmo você tem algum tipo de comportamento ou hábito no qual você não consiga viver sem? Ou se você deixa de fazer aquilo, ou se aquilo não acontece, tem algum tipo de prejuízo? Seja irritação, tristeza, dor, raiva, agressividade. É, né? Sim, as coisas são muito mais sutis e a gente não percebe. Igual a zona de conforto. O ponto para a gente entender dependência é justamente eu abrir a minha perspectiva e, de fato, perceber o que está acontecendo no qual, se eu mexer essa pecinha, desmorona tudo. Sabe aquele dominó? Aquele monte de cartas? Meu, será que de fato, se eu mexer aqui, a pirâmide cai ou tudo fica bem? Essa autoanálise, né, e até um autocuidado é importante justamente por isso. Para eu avaliar, enxergar, discernir o que eu estou fazendo que talvez não está tendo um retorno positivo, mas um negativo. Quando a gente trata de dependência, a nossa perspectiva muitas vezes, opa, mexeu. A nossa perspectiva muitas vezes é olhar dependências como drogas, isso inclui cigarro e álcool, dependência medicamentosa e principalmente dependência emocional, né? Relacionamento amoroso e tal, mas que também tem outros casos como dependência familiar, né? Filhos dependendo de pais e pais dependendo de filhos. Não é uma coisa de hoje, não é uma invenção do século XXI. Isso sempre aconteceu. Esse é o ponto. Só que não existem só esses tipos, existem muitos outros. Não dá para eu fechar num quadradinho e rotular isso como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, eu preciso entender que na minha vida podem ter muitas coisas escondidas que talvez eu não queira mexer, mas que eu preciso, porque aquilo lá está me trazendo prejuízo. Esse é o ponto, né? Falando um pouco sobre essa dependência, vamos ao exemplo de dependência familiar. Não, a proposta aqui não é só entender como dependência financeira, tipo, os filhos dependem dos pais e tudo mais e blá blá blá. Não, entender que muitas vezes se tem essa dependência emocional e afetiva dos pais, onde eu me torno uma pessoa totalmente passiva e eu faço tudo aquilo para os meus pais como se eles fossem os donos da minha vida, né? Pai, que curso que eu vou fazer? Mãe, o que eu vou comer? Mãe, tô pensando em sair com esse cara. Será que eu saio ou não? Pai, eu tô pensando em comprar um carro. Mãe, eu tô pensando em comprar um sapato. Onde o outro decide por mim e eu não decido nada, eu só sou uma marionete na mão de terceiros. Sim, por outro lado,
o que eu preciso ter em mente é que ninguém é inocente. Então, assim, tem muito pai também e mãe que gera esse tipo de dependência nos filhos. Olha, você tem que fazer aquilo que eu mando, e quando você estiver na minha casa vai ser do meu jeito. Você tem que decidir tudo, tudo que você tem que fazer tem que ser perguntado. Eu que mando, eu que decido. Você não pode trabalhar, eu que tenho que gerenciar o seu dinheiro, eu que tenho que gerenciar quem você namora. Tudo. Não tem inocente aqui. Qual que é o problema? Esse tipo de coisa gera maiores complicações, né? Vamos pensar, eu já tenho um perfil mais passivo, de não saber falar não, aceitar tudo, abaixar minha cabeça. Se eu tenho pais que são extremamente incisivos e impõem as coisas sobre mim, pronto, é a combinação perfeita, né? Pá, acabou. Sim, eu vou ser uma pessoa dependente deles e, claro, eles não vão querer também que eu me torne independente. Por que a gente tem tanto transtorno de filhos que saem de casa e não conseguem? Porque, primeiro, não foram criados e ensinados a se virarem sozinhos. E, claro, muitas das situações porque os pais não querem mesmo, só que eles não te falaram. E também pais que não conseguem lidar com a saída dos filhos. Exato, né? Aquela coisa do ninho vazio, sim, acontece e acontece muito. O casal onde os seus filhos foram embora e o pai e a mãe não conseguem mais suportar um ao outro. Não conseguem mais viver juntos, não conseguem mais ser um casal, porque não são mais marido e mulher, passam a ser pai e mãe. A nossa vida não gira mais em torno de nós, gira em torno dos nossos filhos. Eu te suporto não porque eu te amo, mas por conta dos nossos filhos. E aí, quando os filhos vão embora, vão para a faculdade, arrumam um trabalho, se casam, o que muitas vezes acontece? Os casais eles se separam. E você pensa, nossa, mas meus pais eram casados há 20, 30, 40 anos e eu achei que eles fossem morrer para sempre e agora que a gente saiu de casa eles se separaram? Sim, exato. Porque é isso que acontece. O casal deixa de ser casal e passa a ser pai e mãe só. E aí, muitas vezes, se entra numa depressão onde eu não consigo mais viver porque a minha vida era os meus filhos. Eu não consigo mais ser a mulher do meu marido porque eu só sou mãe hoje. Parece conto de fadas, né? Parece história de filme, mas não. É muito mais real e está muito mais próximo do que você imagina. Ah, já, mas como que a gente evita essas coisas? Prestando atenção. Entenda o seguinte: a maioria das coisas, elas não acontecem por acaso e elas não vêm do nada. Se elas acontecem e se elas ocorrem, e se você tem essa dependência, é porque alguma coisa aconteceu ou porque você foi nutrindo algum comportamento que gerou isso. Entenda isso. A infiltração que eu tenho na minha parede, ela não vem do nada. Primeiro, porque eu não construí direito, sei lá, não passei massa corrida, não pintei, não passei selante, seja lá o que for. E aí quando veio a chuva, pronto, a infiltração aparece. Mas de fato, sem a chuva, dá para perceber que o negócio não estava bom, entende? E é muitas vezes isso que acontece na nossa vida. Nós não nos preparamos e não nos autopoliciamos para as coisas. E aí, quando acontece algum tipo de problema, encharca a nossa parede e aí vem à tona o problema. Esse é o ponto. Se eu me cuido, se eu estou
ali perceptivo, se eu entendo o que está acontecendo ao meu redor, se eu entendo o que está acontecendo comigo, se eu percebo como a minha vida foi mudando ao longo do tempo, o meu pensamento, as minhas opiniões, aquilo que eu gosto e que eu não gosto, e eu vou me adequando para essas mudanças de vida, de situação, de rotina, tudo. O baque que eu tenho quando acontece alguma coisa maior e externa é pequeno, porque não é novidade. E mesmo que eu tenha uma infiltração na parede, se eu tiver consciência de que eu não construí direito, eu não vou ficar surpreso. É claro que vai dar infiltração, porque eu sei que eu não construí direito. Entende? É esse o ponto. Muitas vezes a gente não quer enxergar aquilo que está nítido. Qual é o problema? Muitas vezes está nítido para as pessoas. E as pessoas veem, as pessoas observam, as pessoas entendem o que está acontecendo, mas a gente ainda não entendeu. É o último a ser avisado. E é você mesmo. Por isso, o ponto a se entender quando a gente trata de dependência é que, na maioria das vezes, os fatores somos nós. Nós somos os inimigos, nós é que nos sabotamos, nós é que trazemos prejuízo para a nossa própria vida. Situações conflitantes, perda de emprego, relacionamento, luto, são situações onde a dependência ela vem muitas vezes como um refúgio rápido para minha dor. E aí, pronto, está instaurado o problema, né? Começo a fumar, começo a beber, começo a me drogar, começo a, sei lá, tomar antidepressivos, ansiolíticos, porque a gente tem dependência de remédios, sim, e é um ponto que a gente precisa tratar, mas a proposta é pensar o seguinte: se eu não nasci fumando, bebendo, tomando remédio, nada, por que que hoje eu tenho que me ver dependente disso? Ah, nossa, Jean, mas você está generalizando muita coisa. Mas você está tratando os problemas como se não fossem nada. Não, o propósito não é esse. A proposta é que talvez a gente tenha construído toda uma casa chamada vida numa base muito ruim, num alicerce muito fraco, e as coisas estão desabando e eu não estou entendendo por quê. Esse é o ponto. Tanto é que muitas vezes, né, usando o exemplo dos medicamentos, quando a gente trata de uma situação de desmame, o que acontece? Vem aquela alegria de superei o meu problema, tô feliz e tal, mas também vem o medo de será que a situação que eu tava antes de tomar o remédio ela vai voltar agora que eu vou parar? Exato. A gente cria esses hábitos, a gente cria essa zona de conforto. Tomar remédio é confortável porque eu sei que vai me ajudar. E quando eu não tomar mais? O ponto aí é entender que você também muda com o tempo. E a proposta para você se ver livre de medicação, se ver livre dos seus vícios, se ver livre das suas dependências, é muito mais o fazer e o realizar. É muito mais você tratar os problemas, transtornos, situações, medos, angústias, do que, de fato, esperar que o tempo leve tudo isso embora. Não é assim que as coisas funcionam. Mas isso é tema para um outro vídeo, né? Então, vamos pensar sobre isso e talvez analisar se tem alguma coisa que eu estou tentando esconder quando eu preciso resolver.